Olá, turma. Bom dia. Espero que todos estejam bem. Para aqueles que realizaram a avaliação, espero que tenham se saído bem, né? Alguns sim e outros nem tanto, né? Foram 23 alunos que realizaram a avaliação lá no portal do CPB Prova. Ela fechou ontem, às 18 horas, né? Na terça-feira. E os outros alunos que faltam, né, ou irão fazer recuperação, ou, turma, só se tiver uma justificativa, né, que seja pautável, né, que falar, ó, tá com problema de conexão, não consegui, né, se justificar, a gente pode pensar, né, em possibilitar em abrir essa avaliação para quem perdeu, né, por motivo de forças maiores. Já aquele aluno que tirou nota baixa mesmo, infelizmente, né, recuperação, ou então, se me entregou todas as atividades, se publicou no portal do CPB do Enclash, aí você vai estar com as notas altas, né? Se não, recuperação, infelizmente, tá? Aquele aluno que não fez, manda mensagem, entra em contato com a coordenação, a gente vê o que resolve. Beleza? Então vamos lá, turma, continuar o assunto sobre ácido nucleico. A aula de hoje eu ia só corrigir a avaliação, né? Mas como muitos não fizeram, faltam mais de 10 alunos fazerem ainda, aí por isso que eu não vou mandar, né? Então, aí eu corrijo, aí o menino que não fez aí consegue retirar 10? Não, né? Então, mas vamos dar continuidade aqui ao assunto de ácido nucleico. A aula passada, né, a gente viu, né, a estrutura, né, os nucleotídeos, tanto do DNA como do RNA. A gente viu que no DNA a gente tem um fósforo, a gente tem uma pentose, que vai ser o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e você tem os nucleotídeos. Nos nucleotídeos você tem adenina, timina, citosina e guanina, tá? Já no tá. E o DNA, ele é fita dupla, né? Ele é dupla fita e é ele que sintetiza, é ele que produz o RNA. Por quê? O RNA, a principal função dele é produzir proteínas, que a gente vai ver nessa aula de hoje. E o RNA, ele tem um fosfato, a sua açúcar é diferente, é uma ribose, que é o RNA, e a sua base nitrogenada vão ser o quê? Adenina com uracila, citosina com guanina, tá? Lembre-se, sai o A, sai o T e entra o U no RNA, tá? E o RNA é de fita simples. Então, vamos continuar aqui. A gente vai falar sobre, né, principalmente lá a parte de duplicação, transcrição e tradução, né, que é a produção do RNA a partir do DNA. E também a gente vai ver como é que o DNA ele se duplica, tá? O DNA todo tempo ele está se duplicando. Ele faz isso antes da divisão celular, que é o nosso assunto do quarto bimestre, que a gente vai estudar a divisão celular, mitose e meiose. Ó, né, o dogma da biologia, pessoal, é em relação, né, à síntese, né, de proteínas, porque as proteínas elas são essenciais para a constituição da pele, constituição muscular, ações enzimáticas que ocorrem no nosso organismo. Então, sem essa função proteica, o organismo vivo ele não conseguiria sobreviver. Tá? Então, por isso que ele colocou como dogma, né, da biologia. E aqui, pessoal, ele tem um fluxo unidirecional. Tá? Lá em 1958, pelo Francis Crick, ele falou que a relação, né, DNA, RNA e proteína, ele vai no fluxo unidirecional, ele vai em uma direção. Qual é essa direção? Primeiro, você tem o quê? A duplicação, né, que é a replicação desse DNA. O DNA, turma, ele precisa se duplicar, ok? Por que ele precisa se duplicar? Porque a célula, ela vai se multiplicar também, e ela precisa de DNA, essa nova célula. Então, todo o tempo o DNA está se duplicando, né? Ele tem a fita dupla, essa fita dupla se abre e fica dois braços. Esse braço aqui, ó, ele vai dar origem a um novo DNA e este aqui é um novo DNA. Aí, uma fita que você tinha vai dar origem a duas. E você tem aqui, pessoal, a transcrição.
A transcrição é para fazer surgir o RNA. Então, a partir do DNA, quando ele precisa sintetizar uma fita simples para a produção de proteína, ele faz a transcrição. A transcrição foi o que caiu na prova de vocês. Como assim, tio? Lá, quando tinha lá, por exemplo, adenina, citosina, guanina. Aí ele queria a transcrição quando ele pedisse o RNA. Se ele não pedir, pessoal, é DNA, mas como ele pediu lá RNA, aí ele fez. Quem é que liga-se com adenina? Uracila. Quem liga-se com citosina? Guanina. Quem liga-se com guanina? Citosina. Isto aqui, turma, é a transcrição. Isso aqui que eu estava pedindo na prova para vocês, tá? Então, essa é a transcrição. Essa fita que surgir aqui, ó, embaixo, ela vai ser uma fita de RNA. Por último, você tem a tradução. O que é a tradução? A produção de proteína, que são várias, que vão desempenhar diversas funções no nosso organismo. Preparem-se que primeiro ano e segundo ano vocês vão estudá-las, né, lá na parte de química, né, com a excelente professora Ellen, ok? E como eu falei que para o ano vocês vão estudar, não esqueçam, viu? Lembre-se aqui, ó, as matrículas já estão abertas, tá? Aguardamos vocês para o ano. Não vão nos abandonar, quero ver vocês. Pouco contato, né, esse ano, por causa da pandemia, mas vamos lá, tá? Então, olha aqui, é um esquema, né? DNA, ele precisa se duplicar, ele duplicou-se, né? Acontece o processo de transcrição, que é a síntese, né? A produção de RNA. A partir do RNA, o RNA vai lá para dentro do ribossomo, que é através do RNA ribossômico, e ele vai sintetizar proteína, que vai ser liberada da célula e vai desempenhar várias funções, ok? Aqui, turma, também o fluxo de informação do DNA, RNA e proteína dá-se o nome, né, de dogma central da biologia, como eu falei, que é a produção dessas proteínas para o funcionamento celular, para o funcionamento vital da célula e do organismo. E aqui, turma, esse fluxo unidirecional, ele está cortado por quê? Porque quando se for estudar, quando começou a estudar, né, vírus, verificaram que o vírus ele é uma forma um pouco diferente, né? Principalmente, turma, se for um vírus de RNA, por exemplo, COVID, né? O SARS-CoV, né? Que é o, o coronavírus, né? Ele é de RNA. Vírus da gripe, RNA. O vírus da AIDS, RNA. E por que, professor, é difícil combater esses vírus? É porque quando o RNA, o que acontece, turma? Ele não consegue produzir DNA. Quem produz DNA, né, é o núcleo celular e vai produzir, vai duplicar esse DNA, né, através dos cromossomos, né, e o DNA é ele que produz o RNA. Como o vírus ele é de RNA, o que esse vírus tem que fazer? Ó? Um vírus que é de RNA. Porque é muito difícil combater vírus de RNA. Tá? O que o vírus de RNA faz? Ele vai se alojar no DNA daquela célula hospedeira, né, que ele está infectando. Ele vai comandar o mecanismo lá da célula hospedeira. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse DNA da célula hospedeira produza novos RNA viral, tá? Só mudar de cor e explicar novamente, porque a cor aqui vai confundir vocês. Vou repetir, tá? Só para não... Tive uma cor aqui, bem... Ó, falando de novo. O vírus de RNA, ele precisa se alojar no hospedeiro. O vírus aí não consegue sobreviver por muito tempo fora de um organismo, tá? Por isso que eles são seres acelulares, só vivem dentro de um hospedeiro. Então, como ele é RNA, ele vai dominar esse DNA aqui, ó, da célula hospedeira. Ele vai começar a manipular esse DNA para que o DNA da célula hospedeira produza novos RNA. A célula hospedeira produziu novos RNA, esse RNA agora, o que ele vai fazer? Produzir proteínas.
e essas proteínas vão formar novos vírus. E esses vírus, quando rompe, né, a célula, eles causam a doença, né? Você fica com febre e vai começar a aparecer os sintomas. Então, quando é um vírus de RNA, ele faz de forma diferente. Ele já não faz unidirecional, ele inverte as coisas. Esse assunto aqui é mais para frente, quando a gente mostrar sobre vírus. Mas aqui é só para mostrar que é um pouco diferente, tá, turma? A questão lá da produção, né? Como ele colocou lá, DNA, né? Duplicação. Da duplicação, você tem a transcrição, que é a produção do RNA. Depois, você tem o quê? A tradução, que é a produção da proteína. Isso ocorre na gente. Mas, quando um vírus se aloja no nosso corpo, ele faz de forma contrária. Se o vírus for de RNA. Agora, se for de DNA, turma, não vai fazer esse mecanismo como aqui. Os perigosos, turma, são os vírus de RNA. Ano passado foi uma questão do Enem, os meninos ficaram todos felizes lá quando eles acertaram, né? Porque em aula eu falei, claro, no mapa mental, né, que eu tinha feito o desenho lá, porque você precisa de uma proteína, de uma enzima, que é um antiviral, e ele destrói uma enzima que faz a transcriptase reversa. Isso nos dá mais para frente, né? Aí, a maioria dos remédios que combatem esse tipo de vírus é para inibir essa transcrição dele reversa. Ó, já diz transcriptase reversa. Por quê? A partir do RNA, tem que produzir DNA, DNA produzir RNA. O normal é DNA, RNA e proteína. O vírus de RNA é RNA, DNA, RNA e proteína. Ok? Cabeça de vocês agora. Né? E eu querendo apagar aqui o... Ai, isso. Eu tava querendo apagar o vermelho aqui do direcional, sendo que não fui eu que risquei. Ó, DNA, turma, como é que acontece aqui a duplicação, né? O surgimento de uma nova fita de DNA, né? Ocorre antes da divisão celular, claro, né? Se você vai fazer com que surja uma nova célula e essa célula tenha que ter DNA, você tem que duplicar, né? Você tem que multiplicar a quantidade de DNA para ter uma nova célula. Porque se você não multiplicar, se você não dividir, né, não duplicar esse DNA, a nova célula não vai ter, né? Ou essa que já tem vai perder, né? Então não pode. Por isso que tem que ficar duplicando, né? Aumentando a quantidade de DNA. E a formação, ó, de duas novas fitas. E isso se chama-se de um processo semiconservativo. Por que semiconservativo? Bem aqui, ó, lá embaixo. Semiconservativo, ó, a replicação, ela é semiconservativa, pois cada molécula filha possui um filamento da molécula mãe. Como assim, tipo? Ó, você tem aqui, ó, esta fita azul é o DNA mãe, tá? Ó, esta fita em azul é a fita DNA mãe, né? Horrível aqui, mas dá para entender, tá? É o DNA mãe. Esse DNA mãe, né, essa fita aqui de DNA mãe, ela precisa se duplicar, ela precisa fazer com que surja duas novas fitas. O que ela faz? Ela duplica. Ela abre o braço dela, são duas assim, né? Ó. Ela tá assim, ó. Ela abre, quando ela abriu, ó, lembre-se, isso aqui ainda é da fita mãe. E a partir, ó, vai surgir uma nova fita, ó, em vermelho aqui, ó. Estão verificando aqui, ó, uma nova fita. Ok? Só que lembra aqui, ó, conservou a fita azul da mãe, ó. Tá vendo aqui, ó? Surgiu uma fita nova em vermelho, mas conservou, ó, em azul a fita que estava presente na primeira, no DNA mãe, ó. Por isso que é semi-conservativo. Fica conservada uma fita do DNA mãe naquela nova. É igual a você. Quando a sua mãe deu origem a você, você é uma nova fita. O que acontece? Você é uma nova fita,
você tem, né, característica da sua mãe, né? Você tem característica do seu pai, né? Então você se tornou uma fita nova, mas conservou as características da fita anterior, que é a sua mãe. Ok? Então, olha, cai muito, viu? Esse processo aqui de pergunta. Por que é semi-conservativo, né? Porque ele vai conservar aquela fita que estava presente na mãe, na fita mãe, no DNA mãe. Tá? É por isso, turma, que o DNA ele é dupla fita, viu? Ele precisa, né, se duplicar, ele precisa se abrir, né? E a partir dessa abertura dele, quando surgiu aqui, ó, as duas fitas, ele precisa fazer uma transcrição, tá? Tem uma apostila com vocês, eu já até marquei a resposta, tá? Baixem ela, mas só leiam a apostila depois desse vídeo aqui. Ó, continuando, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, da duplicação do DNA, né? Para a turma, tá aqui a fita mãe, né? Essa aqui é o DNA mãe. O DNA mãe bem aqui, ó, ainda está em dupla fita. Para quebrar, pessoal, para ele abrir, precisa se quebrar essas pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, lembra-se, é ela que liga as bases nitrogenadas. Por exemplo, aqui, ó, adenina com timina. Esse tracinho aqui no meio precisa ser quebrado, que é a ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio aqui, ó, ela precisa ser quebrada, tá? Para poder o braço da fita se abrir, tá? Então, por isso que tem que ter a quebra da ponte de hidrogênio. Quebrou a ponte de hidrogênio, você fez com que surgisse, ó, né, fitas para ambos os lados. O que vai acontecer agora aqui? Vai vir o DNA polimerase. Qual é a função desse DNA polimerase? Ó? O DNA polimerase é uma enzima que sintetiza uma nova molécula de DNA. Então, olha aqui, ó, ele vai fazer com que surja, ó, tá vendo aqui, ó, uma nova fita, para ela se tornar dupla. Ah, tio, mas quebrou a ponte de hidrogênio. E as bases nitrogenadas que estavam lá, hein? O que acontece com elas? O DNA polimerase pega, ó, tá vendo aqui, ó, a guanina, a timina, tá vendo? Elas estão soltas. Quem vai pegar essas bases nitrogenadas que estão soltas e ligá-las uma à outra nesse braço aqui, né, esquerdo, e nesse outro braço aqui direito? O DNA polimerase. Ele pega essas fitas já, desculpa, essas bases nitrogenadas soltas e vão ligando uma com a outra. Pega a adenina que está solta, liga com a timina. Pega a citosina, liga com a guanina, tá? Aí o DNA polimerase é ele que faz com que surja essas duas novas fitas de DNA, tá? Então lembre-se, quebra-se a ponte de hidrogênio, quebrou a ponte de hidrogênio, os braços, né, a dupla fita aqui, ó, ela se abre. As bases nitrogenadas ficam soltas. Aí vem o DNA polimerase, começa a pegar essas bases nitrogenadas e vai encaixando cada uma em uma nova fita, ok? Então, ele que faz isso, DNA polimerase. Deixa eu apagar e para o próximo slide. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Quebra da ponte de hidrogênio, DNA polimerase. Ó. Essa aqui embaixo está bem melhorzinho. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? A quebra da ponte de hidrogênio ela vai quebrar bem aqui, ó, ela vai quebrar. Quebrou, né? Quando quebrou, ó, você vai ter a fita semi-conservativa aqui e uma fita semi-conservativa aqui. E o DNA polimerase, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó, as bases nitrogenadas que estão soltas, ó, vão começar a uni-las, né? Pareando com a fita semi-conservativa. Então, ele vai unindo aqui, ó, para fazer com que surja uma nova fita. Uma não, né? Duas novas fitas a partir de uma. Ó, tá vendo aqui? E o que vai acontecer com isso aqui? O mesmo processo, turma. Essa aqui pode se duplicar
daqui com o tempo, né, daqui a algumas horas, e essa aqui também. Elas vão todo o tempo se duplicando, tá? O que acontece com o nosso material genético. Ah, professor, e se tiver algum erro aí? Aí, turma, a gente vai ter as anomalias cromossômicas, tá? A gente vai ver isso mais para frente, posteriormente. E, pessoal, chegando na transcrição. A transcrição é quando você produz uma fita de RNA a partir da fita de DNA. Lembra lá na imagem, né? Você vai ter o DNA ele se abre, vem uma fita que passa embaixo, faz a leitura, ela sai, o DNA se fecha. Quando, turma, há, né, a síntese, a produção, né, de uma fita de DNA, é a síntese do ácido ribonucleico, né, do DNA, do RNA, como eu falei para você. Aqui em vermelho está o DNA. Né? Vou fazer de novo lá aquele desenho para vocês. Até caiu na avaliação de vocês, né? Que ele perguntava o X. Quem era o X? O X era um RNA. Aí você tinha que ver quem era a transcrição correta, né? Qual era o códigos. Ó, aqui, turma, você tem, ó, vou colocar aqui, né? Adenina, guanina, citosina. Esse meu G ficou enorme, mas tudo bem. Aqui quem é? Você tem timina, que você tem a citosina, e aqui você tem a guanina. Aí precisa vir uma fita de RNA. Essa fita vem aqui, ó. Ela vai passar bem aqui, ó. Aí, turma, ela precisa ser transcrita, que é para formar a fita de RNA. Aí ele vai fazer a transcrição. Ele vai fazer a leitura. Quem é que faz par com a adenina? Uracila. Quem faz par com a guanina? Citosina. Quem faz par com a citosina? A guanina. Aí, essa fita aqui, ela vai embora. Essa fita aqui, ó, de RNA, ela vai embora. Quando ela for embora, as bases nitrogenadas, adenina e timina, se ligam pelas pontes de hidrogênio, tá? Ela só passa embaixo, faz a leitura e vai embora. Já sintetizou uma fita. E quando você sintetiza, ó, produz essa fita de RNA, ela sai aqui, ó, em forma de RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele pega essa fita de RNA que foi produzida a partir do DNA. O que ele vai fazer? Ele vai levar essa fita de RNA lá para dentro do RNA ribossômico. Por quê, professor? Tem que levar lá para dentro. Porque é lá que acontece a produção de proteína. Lembra quando a gente estudou organelas celulares? Qual foi a função do ribossoma que eu falei para vocês? Produção de proteínas. E qual é a função do RNA? Transportador, né? Ligar aminoácidos, pegar aminoácidos, ligar, encaixá-los para que saia a proteína aqui de dentro do ribossoma. A gente vai ver numa última imagem lá, tá? Ó, então, qual é a função de cada um aqui, ó? A gente não está adentrando, são só o básico para vocês. Tio, se isso der o baixo, já está complicado, imagine ao todo. É o primeiro ano está estudando isso aqui, só que mais avançado. Ó, RNA mensageiro codifica, né, as proteínas, porque ele vai levar lá para dentro do ribossomo. Transportador é responsável pelo encaixe, ó, dos aminoácidos em uma proteína. O ribossômico é o que faz a transaminação. O que é a transaminação? Produção da proteína, que é a síntese de proteína. Tá? E aqui ainda, pessoal, você tem, né, o RNA polimerase, é a enzima que sintetiza um RNA a partir da fita de DNA. Aquele xizinho lá daquela questão é o RNA polimerase. Aí ele sai, ó, em forma de RNA mensageiro. Ok? Isso aqui a gente viu agora, tá? Ó, curiosidade aqui, né, no código genético. A gente já falou aqui, ó, duplicação, transcrição, agora falta a tradução. A tradução é a produção da proteína. E como é que funciona? A gente tem quatro tipos de nucleotídeos, né? Quatro tipos de nucleotídeos. Quem são? Adenina, timina, uracila,
porque você tem o RNA, né? Você tem a citosina e tem a guanina. Você tem 4 tipos de nucleotídeo. Ah, tio, mas está 5 aí, como eu falei. Qual é o DNA? Adenina, timina, citosina e guanina. RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Quantos que esses nucleotídeos formam? Quantas trincas? 64 tipos de trinca, né? 64 tipos de trincas diferentes. E essas 64 trincas formam 20 aminoácidos, tá? Se eu não me engano, são 8 ou 10, né, que a gente precisa ingerir, que o nosso corpo não consegue produzir, né? Temos essenciais e temos aquele que a gente precisa através da nossa alimentação, suplementação alimentar, tá? Então, ó, você tem 20 tipos de aminoácidos, tá? Isso você vai ver lá em química, como eu falei, lá com a professora, ela já é professora de vocês, né? Mas, assim, é essa parte da química orgânica, né? Química molecular, que vocês vão estudar lá no primeiro e segundo ano. Prepare-se no segundo ano, que é a química do segundo ano. Ela tá chorando agora. É lá que a mãe não vê e o filho chora. É assim o ditado? Ah, eu não lembro. Tá? Olha aqui, ó, as 20, pessoal. Tá? No primeiro ano eu coloquei, tá? Eu coloquei lá, por exemplo, lá, essa imagem, né? Eu coloquei essa imagem lá para o primeiro ano. Aí eu queria saber qual eram as proteínas que seriam produzidas. Eles teriam que falar. Logicamente, né? Para dar uma facilitada, eu coloquei a tabela. Aí eles iam fazer a transcrição, né? Lá, eles iam fazer a tradução, eles iam ver o resultado que dava e eles iam ter que procurar aqui. Falar, ó, fenilalanina, por exemplo, qual é a função da fenilalanina? Por exemplo, a fenilalanina tem, por exemplo, naquele H2O, se não me engano, está naquele H2O, né? Aquele limonoledo lá. A função, né, dela aqui, da fenilalanina, porque tem dopamina, em relação, né, com prazer, com bem-estar, tá? Então, quando você ingere fenilalanina, tem a função da ativação da sua dopamina. Você fica relaxado, fica de boa, ok? A leucina, tá? Ela, por exemplo, ajuda, tá? Na produção da insulina, tá? No seu organismo, ok? Ajuda também na recuperação de proteínas. Isoleucina, tá? Ela também trabalha no mecanismo da açúcar, tá? Da forma energética. E a valina, pessoal, ela é principal na constituição, regeneração muscular. Quando você for malhar, eu sei que alguém daí vai malhar, né? Porque é idoso, vai querer cuidar do corpo e tal, vai querer fazer musculação. Você vai lá esqueci, tem até um Hulk lá, eu esqueci lá, 1.000 suplementos, acho que é 1.000 suplementos, droga, alguma coisa assim que vende suplemento, né, para bodybuild lá no Pain, alguém, né? Aí você vai comprar um negócio chamado BCAA. O BCAA, eles têm essas 3 aminoácidos aqui, ó, essenciais. Aí você vai comprar o BCAA, tá lá, leucina, isoleucina e valina. Qual é a função? Né? Energética e principalmente recuperação muscular. Você está malhando lá. Né? Aí o seu músculo fadigou, ele fica quebrado, ele está esticando, ele fica fadigado. Aí quem é que vai acelerar essa recuperação? Esses aminoácidos aqui. É por isso que personal trainer, né, nutricionista, indica para a pessoa tomar, né, cápsulas de BCAA, né, que são essas aminoácidos aqui, leucina, isoleucina e valina, tá? Que tem função com reestruturação muscular, aporte energético. Aí tem as outras aqui, tá, turma? Aí vocês vão ver isso mais lá para frente em química. Tá? E aqui, ó, para finalizar a aula de hoje, como eu falei para vocês, ó, lembra lá do RNA mensageiro? Ó? Esse RNA mensageiro, ele sai lá do DNA, tá? E ele vai levar para onde? Lá para dentro do RNA ribossômico. Ó. Ele leva aqui para o RNA
ribossômico, lá para o ribossomo. Tá vendo aqui, ó, os códons, ó. Olha aqui, ó, as bases nitrogenadas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele vai levar lá para dentro. O que que o transportador faz, turma? O transportador, ele vai pegar esses aminoácidos e vai encaixando, ó. Por que ele encaixa? Quando ele faz o encaixe, ó, C com C, C com G, na verdade, e G com C, ó, né? Citosina com guanina e guanina com citosina, ó. Tá vendo aqui, ó? Citosina, guanina, adenina, uracila, uracila e adenina. O que que você produziu? Um aminoácido. Você produziu uma proteína. Então tá aqui, ó, né? Esse verde aqui, ó, é o RNA mensageiro levando, né, para dentro do ribossomo. Aí, vai passando pelo encaixe, vai fazendo essa leitura, né, vai fazendo esse encaixe, colocando um anticódon com um códon, através do RNA transportador, ele vai encaixando perfeitamente e vai saindo aqui, ó, né, aqui no final. Quando sai aqui, já sai os aminoácidos, já sai a proteína que vai desempenhar funções no seu organismo. Beleza? Nós ficamos por aqui. Ok, turma? Qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Não tem atividade na aula de hoje. Passou mais de meia hora. Esse vídeo aqui passou mais de meia hora, era para ser menos, tá? Mas como era um assunto, eu expliquei um pouquinho mais devagar, tá? E não esqueçam, ó, matrículas abertas, o contato tá bem aqui, tá? Vamos lá, espero vocês ano que vem, tá? Vamos lá fazer a matrícula, não esqueçam, tá? Tchau, turma. Até nossa próxima aula. Foi.